Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, chegamos na Tua presença nesse momento, ó Pai querido, queremos Te agradecer por ter cuidado e guardado as nossas vidas até aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo zelo que o Senhor tem pelas nossas vidas, Pai. Oh, Paizinho querido, sabemos que somos falhos, que somos fracos, Pai, que precisamos de Ti. Cuida, Senhor, guarda-nos, ó Pai querido, perdoa-nos, ó Deus, as nossas fraquezas. Quando estamos errados, Senhor, venha nos corrigir, ó Pai querido, e que possamos chegar a Ti cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo mal, toda doença, tudo que não presta, eu repreendo agora em nome de Jesus. E que todos nós possamos se sentir abençoados, guardados e protegidos por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim também saudamos os nossos queridos e amados com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar louvando o Senhor novamente. E logo após já vamos estar também meditando na Palavra de Deus nesta noite de quarta-feira, dia da live do estudo, né? Culto de estudo, nós chamamos. Vamos estar louvando o missionário. Qual é o hino? Amigo inseparável.
né? Se a tristeza te abala, Ele te alegra. E quando as lutas nós enfrentamos, Ele nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos nos aproximar um pouquinho da câmera aqui, e também já estar saudando, né, os nossos queridos e amados irmãos que nos assistem. Está conosco aqui Marinês Giareta, também a Milene e o Leonísio nos assistindo. Deus abençoe os irmãos. A Renita Miller, lá da Argentina, Deus abençoe, também nos assistindo. A Viviane nos assistindo aqui também. O Reinaldo Rez também nos assistindo, Deus abençoe. Que maravilha, né? Nossos irmãos nos assistindo aqui. Felipe Chay Bergman. Um grande abraço à família Bergman aí do Guia Lopes. Então que Deus abençoe os nossos irmãos ali também, nos assistindo. Muito bem. Então nós somos dedo um pouco pesado, né? Sabe como é que é colono, né? A gente não somos mais colono agora, mas fomos, né? Então os dedos ficam meio encravados, ficam meio duro, né? Então aqui alguém disse ABC, vamos ver. Quem nos aqui? Miguel Oliveira, um grande abraço. O Miguel Oliveira está assistindo, Deus abençoe. Também a Ilone Bloch, lá de Novo Machado, também nos assistindo, que Deus abençoe. E já nós vamos estar passando para a palavra de Deus. É algo maravilhoso, né? Nós trazermos a palavra de Deus, nós louvarmos o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor, né? Então, se temos que render louvor a alguém, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como nós acabamos de cantar, Ele deu a sua vida por nós. Então Ele sofreu muito mais que nós. Às vezes nós pensamos que o nosso fardo é pesado. Imagina o fardo de Jesus, né? Tem que colocar sua vida para morrer, inclusive pelo pecador, né? Inclusive por aqueles que muitas vezes o desprezam, o abominam, como nós vemos nos dias de hoje, né? Muita gente abominando o nome do Senhor Jesus e abominando a ideologia de Cristo ou a ideologia de Deus, querendo mudar a palavra de Deus em sua essência, querendo transtornar aquilo que Deus criou. O que Deus criou permanece, Deus continua, né, sendo Deus. Ele não mudou e Ele não vai se modernizar. Ele continua sendo o mesmo Deus. Nós temos que buscar algumas mudanças nas nossas vidas, nós vamos nos atualizando, mas precisamos saber que dentro dessa nossa atualização, nós precisamos resguardar algo que é muito importante em nossa vida. Nós temos que ser conservadores naquilo que concerne a palavra de Deus, naquilo que concerne a doutrina e a ideologia de Deus. É a mesma ideologia ou a doutrina de Cristo. Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Nós estávamos no estudo aqui do lado, o missionário me traz minha Bíblia, que eu deixei ali do lado. Eu tenho uma outra aqui, mas eu vou pegar aquela outra lá, que a letra é um pouco maior, né? Então, vamos estudar naquela. Nós estávamos no culto de estudo. Hoje, quarta-feira, é culto de estudo. Nos domingos à noite, nós temos os nossos cultos públicos, às 19h30. Se você quiser vir participar, se alegrar conosco ali, nós temos, aí não é só o violão e o Ivo e a Maria cantando, né? Ali nós temos um conjunto, nós temos vários instrumentos musicais e para louvar o Senhor. Então venha se alegrar conosco, se alegrar. Os nossos cultos são para se alegrar, para vir e você deixar de lado tudo aquilo que você passa durante a semana, quem sabe todas aquelas preocupações, aquele nervosismo, enfim, às vezes algumas coisas pesadas no trabalho, ou no dia a dia, no cotidiano, ou talvez até mesmo a questão muitas vezes que nós nos preocupamos em as nossas continhas que nós temos para pagar, enfim. E no domingo à noite é o momento de nós nos reunirmos na casa de Deus e nós nos alegrarmos na presença de Jesus.
Não é para ir ali na igreja e baixar a cabeça, porque não é assim que Deus quer nos ver. Deus, Ele quer nos ver de cabeça erguida, sendo nós a imagem e semelhança dele. Nós temos que nos apresentar feliz diante dele, né? Claro que às vezes nós temos algumas tristezas, mas o único que pode consolar, o único que pode confortar, o único que pode nos dar um novo ânimo é Deus. E hoje, através de Jesus Cristo, né? Porque nós sabemos que hoje a nossa fonte é Jesus Cristo. Nós vamos, por meio de Jesus Cristo, que nós chegamos a Deus, ao Deus Pai. Não há um outro caminho. Todos professam isso, né? Todos que conhecem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, professam essa mesma ideologia, ou essa verdade, que só existe um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. Então, para nós chegarmos a Deus, precisamos passar por Jesus Cristo, precisamos ir ao encontro de Jesus. Por que isso? Porque Deus, quando deu a missão a Jesus Cristo, a missão a qual ele cumpriu aqui na terra, para morrer pela humanidade, e para dar o acesso novamente à humanidade para Deus, ele outorgou a Jesus Cristo todo o poder e autoridade, tanto no céu como na terra. Então não há um outro meio de nós chegarmos a Deus Pai, a não ser por meio de Jesus Cristo. E só Ele, né? Ele é o nosso advogado junto do Pai. Isso a própria palavra nos ensina. Mas vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. É uma passagem bastante conhecida, todos conhecem, já devem ter escutado. O pastor já pregou isso, o padre já pregou isso, o bispo já pregou isso aí, o diácono lá já pregou, o evangelista já pregou. Todos conhecem a história de Naamã, mas convém que nós refrescamos a nossa memória, lembrando essa passagem e de como ela é importante para os dias de hoje, né? Então nos diz o seguinte ali: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã entrou e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã. Eu te enviei o Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu? Quem sou eu? Para matar ou vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Até aqui a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados, não sei se nós temos mais alguém aqui nos assistindo, né? Mais algumas pessoas que entraram aqui. O Paulo Saito e também a Maria de Lourdes, a Ilone Jackson, Nelson Rodrigues, um grande amigo Nelson, um grande abraço ao Nelson, né? Eu não sei se meu telefone aqui ele puxa de volta os nomes aqui quando eu puxo para cima aqui, não. Então vamos lá. Então um grande abraço aos que estão conosco, já mencionados, e os que nós enxergarmos aqui vamos estar mencionando. Mas vamos à meditação da palavra de Deus. Para que nós entendamos a maneira de Deus trabalhar, como Deus age e como Deus usa quem Ele quer e a hora que Ele quer. Mas a meditação em si é para nós entendermos que a obediência, ela produz bênçãos. E por outro lado, a desobediência, ela produz maldições. E às vezes se prega ou se ouve as pessoas dizendo que, pastor, Deus é amor. Amém? Ele é amor. Tenho certeza disso, né? E então ele jamais vai castigar alguém. Deus, ele não é que ele vai castigar, mas ele permite que você tropece. Ele permite muitas vezes que você seja castigado pelo inimigo, porque quem gosta de castigar, quem gosta de fazer com que você sofra é o inimigo, é Satanás. Então, para que ele não tenha poder em nossas vidas, nós precisamos estar ligados em Deus. Nós precisamos ter Deus em nossa vida. E como nós vamos ter Deus em nossa vida? Obedecendo às suas ordenanças. E essas ordenanças, na grande maioria, estão contidas nos mandamentos de Deus. Quando nós somos fiéis aos seus mandamentos, às suas ordenanças e obedientes, Ele nos blinda, Ele nos protege, Ele nos livra. Ele não permite que o inimigo venha nos atacar. Então nós vamos ver que história maravilhosa é essa história de Naamã. Naamã sendo um guerreiro valoroso, como diz aqui a palavra de Deus, um valente guerreiro. Ele tinha um posto de general, ele era um general do exército. E ele comandava as tropas e com ele o rei da Síria tinha vencido muitas guerras. Porém, aqui entra um detalhe importante. Às vezes não adianta você ter possessões, você ter posses, você ter status, se a tua saúde for atingida, se você for acometido de uma enfermidade. Muitas vezes ali o dinheiro não resolve. Às vezes sim, às vezes com dinheiro se consegue mais coisas. Mas se consegue desde que você, mesmo tendo dinheiro, busque o Senhor em suas orações, em suas petições e peça: Senhor, né? Use o médico, use a medicina, use a ciência,
a meu favor para me libertar, para me livrar, para me curar. Certamente este general Naamã, ele pensou que ele não precisaria de Deus. Ele era o braço direito do rei. Esse rei tinha o nome de Arã. Ele era o braço direito de Arã, rei da Síria. Ele pensou que com esse status que ele tinha, essa posição, essa patente de general, ele era um homem que ele mandava, ele comandava. Ele não precisava pedir. O único que ele reverenciava era ao rei. Mas, de repente, ele foi acometido de uma enfermidade tenebrosa, uma enfermidade realmente incurável, que era a lepra. Se nós vamos começar a pensar e meditar, hoje não é muito diferente. Nós temos aqui diante de nós uma pandemia de uma enfermidade que ninguém sabe ao certo qual é a cura, qual é a solução. Até mesmo há controvérsias, há discussões. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. E parece que na maior parte esquece-se que existe um Deus, que existe um que é todo poderoso, que poderá nos livrar. E nós sabemos que existe muita corrupção nesse mundo. E tem gente que se beneficia muitas vezes até mesmo de enfermidades. Não é diferente agora, tem gente se beneficiando dessa pandemia. Você que está me assistindo, você vai concordar e você sabe que isso é certo. Que tem muitos e muitos corruptos se beneficiando dessa pandemia. A gente lamenta por cada pessoa que vem a falecer, que parte desse mundo, a cada ente que parte e que não encontrou a solução, que não conseguiu se precaver, foi mal informado, enfim. Existem muitas coisas nesse contexto. E muitas coisas errôneas, erradas. Ora, a gente vê falar a respeito de tal medicina, tal remédio, tal isso, tal aquilo, e aí vem aqueles que só pensam mesmo na ciência. Nós precisamos pensar na ciência, lógico que sim, mas também nós precisamos olhar para o nosso lado, para o nosso costume, a nossa tradição, a nossa maneira de ser. Se nós formos olhar para a ciência, tem pessoas que quando dá uma dor no fígado, vai ali, arrancam as folhas de uma árvore, ou seja ali da horta ou do jardim, buscam uma coisa ali, faz um chazinho e melhora. Isso também não tem comprovação científica. Comprovação nenhuma. Quando eu aqui falo como nós somos acostumados a falar, não querendo trazer uma oratória diferenciada para chamar a atenção, não. Quando nós, por exemplo, alguém está cometido de que também se diz que é viral, uma dor de barriga. Ainda não se tem um medicamento que de repente vai fazer com que isso de um dia para o outro possa ser resolvido. Agora você vai lá e arranca uma folha de pitangueira, ou de goiabeira e faz um chá e resolve o problema. Está comprovado cientificamente? Não, mas nós sabemos que faz bem. Então, mas vamos voltar à questão de Naamã. Naamã, no momento em que ele é acometido desta enfermidade, certamente ele entrou em desespero. Ora, ali está um general com todo o poder e acometido
da lepra. O que acontecia com quem era cometido por essa doença? Ele era uma pessoa que imediatamente iria para o isolamento. Essas pessoas eram isoladas da sociedade para que não transmitissem essa doença para os demais. Aí você vê, do grau em que ele estava, uma posição de comandante, comandando milhares de soldados, um homem muito bem respeitado naquela nação e nas nações ao redor também. Por quê? Porque ele tinha uma tática de guerra e ele sabia lidar com os soldados e lidar com a guerra. Ele se vê naquela situação, o desespero certamente bateu. Mas veja como Deus age. Ele, quando em uma batalha anterior passa por um determinado lugar, uma determinada nação, ele ali manda prender uma menina. Certamente eliminou os pais dessa menina, enfim, que era a guerra mesmo, né? E levou essa menina cativa. E levou para casa. E ela foi servir de escrava para eles, né? Para Naamã e a esposa. Foi ali para fazer os trabalhos, enfim. Mas a menina, enxergando a situação do seu senhor, ela fala, pois tomara que o meu senhor conhecesse um profeta de Samaria, chamado Eliseu. Mas ela nem disse o nome, né? Mas eu estou dizendo que o nome era Eliseu, né? É um profeta lá, um homem de Deus. Se ele se apresentasse diante desse homem, esse homem o curaria. Ele seria restaurado, a sua carne seria restaurada, ele se livraria dessa doença que é a lepra. A mulher prestou atenção, a mulher fala ao marido. O marido, prestando atenção, levou ao rei. E o rei encaminhou para que fosse diante do rei de Israel. Mas veja como as pessoas pensam de forma errada e agem de forma errada. O rei pensou que, com o poder que ele tinha, ele poderia mandar esse ouro. Isso foram 150 quilos de prata e 75 quilos, se formos aqui, né, colocar em quilos, que nós aqui falamos em... Vamos ver onde é que nós estávamos aqui. Nós falamos aqui em talentos, né? Mas enfim, depois nós vamos chegar lá. Mas, transformado em quilos, isso representava 150 quilos de prata e 75 quilos de ouro e mais essas 10 mudas de vestes. O rei pensou que ele poderia comprar a cura do general dele, dando agrados e presentes. Como muitos políticos de hoje pensam que eles podem comprar muita coisa, dando suborno. Os agrados e presentes não é nada mais, nada menos que as propinas. Então ele queria comprar o rei lá e mandou para ele essa prata, esse ouro, essas vestes, para que então o rei o encaminhasse para que o soldado dele, o general dele, fosse curado. E ele, Naamã, também não tinha saído do pedestal. Naamã também não tinha saído do pedestal, por quê? Porque ele pensava que ele, sendo um general, um homem respeitado como era, ele achou que ele chegaria com esse carro, como diz aqui na palavra de Deus, em frente ou diante da casa, ou perto, próximo da casa do profeta de Deus, e esse profeta de Deus viria correndo, porque chegou Naamã. E, como ele disse, esperaria que ele colocasse a mão sobre aquelas feridas, aquelas chagas, aquela lepra, e invocasse o nome do Senhor e o curaria. Esse era o pensamento de Naamã.
E por que ele pensava dessa forma? Porque ele ainda não tinha caído em si a situação que ele estava. Ele não estava mais em situação de querer exigir nada de ninguém. Assim como homem nenhum não pode fazer isso. Ele simplesmente teria que chegar e se humilhar. Por quê? Porque ele estaria se humilhando ao profeta de Deus. Se humilhando ao profeta de Deus, estaria se humilhando para o próprio Deus. Então, o profeta Eliseu simplesmente ignorou. Ele não foi lá bajular o general. Ele não foi lá bajular aquele homem enviado do rei da Síria. Ele simplesmente mandou um mensageiro dele. Diz, olha, vai lá e diz para aquele homem, eu sei qual é o problema dele. E eu sei ao Deus que eu sirvo. Tu vai lá e diz para esse homem que ele desça 7 vezes as águas do Jordão. Que ele mergulhe 7 vezes. Foi quando fica comprovado que Naamã ainda estava no pedestal, porque aí que ele foi murmurar, dizer, poxa, já citei, eu achei que esse homem viria ao meu encontro, eu achei que ele viria para colocar a mão sobre a enfermidade, achei que ele ali ia restaurar a minha pele, a minha carne. E tem mais, diz, olha, os rios de Damasco são águas muito mais limpas. O rio Abana e o rio Farpar são águas melhores que essas águas de Israel. Ou não? Mas aí que está o segredo de Deus. Ele usa as coisas que ele quer, como ele quer, quando ele quer e onde ele quer. E nós não podemos contestar. E aí, ele simplesmente, pela sua ignorância, Naamã, voltaria sem descer essas águas. Porque ele achou que aquilo ali foi algo muito além do que ele pensava. E seria algo muito humilhante para ele ter que descer aquelas águas. Mas aí Deus novamente usa os comandados dele, os que estavam com ele, e dizem para ele, mas meu pai, chamaram ele de pai, mas meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, tu não a faria para ser curado? Foi quando ele decidiu então. Ele decidiu descer as águas. Mas o que nós queremos enfatizar, o que nós queremos alertar, o que nós queremos te dizer, querido e amado, é o seguinte, a obediência. E a obediência ela tem que ser num todo. Nós não podemos querer cortar as coisas pela metade. Quando nós falamos em mandamentos de Deus, nós não podemos simplesmente dizer, bom, eu não mato ninguém, então eu estou salvo. Nós não podemos dizer assim, não, mas eu não roubo ninguém, eu estou salvo. Não, mas eu não cobiço a mulher de ninguém, eu estou salvo. Não, eu não me prostituo, eu estou salvo. Não, mas eu não cobiço. Não, é todos os mandamentos, todos os mandamentos. Para que a bênção aconteça, nós precisamos obedecer a tudo. Nós já vamos chegar lá. Vamos encerrar a história de Naamã para nós falarmos sobre a nossa história da atualidade. Então, Naamã aceitou e desceu as 7 vezes e diz a palavra de Deus, que para mim, no meu entender, é fidedigna. E você, se você crê em Deus, você precisa crer na palavra. Porque de onde você teria uma orientação para crer em Deus se você não tivesse a palavra? Da onde viria o embasamento para você ter uma crença
em Deus se você não usasse a palavra de Deus. Alguém pode dizer, eu aprendi na igreja. É tudo uma confusão, é tudo muito errôneo. E muito errôneo a maneira em que as pessoas estão sendo ensinadas. Nunca se diz na igreja. A igreja são todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Aprendeu lá na sua congregação? É um pouco melhor. Na sua congregação. Na sua denominação. E não religião também. Muitos dizem, não, essa não é minha religião. Esse pastor não é da minha religião. Aquele lá não é da minha religião. A minha religião é aquela. Meus queridos e amados, existe uma religião só. Só existe uma religião. E essa religião, ela chega em ti. Você faz parte dessa religião quando você se religa com Deus. Porque quando nós nascemos carnais. E a carne, ela é adversária do Espírito. Então, para que nós possamos dizer que nós temos uma religião, nós precisamos nos religar. Como é que faz esse religamento? Esse religamento, para você dizer que você é religioso, ele acontece da seguinte forma. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, quando você crê no Evangelho do Senhor Jesus, quando você crê na eficiência de Deus, quando você crê que Deus é Deus e que Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que nela há, e você então professa essa tua crença, quando você professa essa credibilidade e quando você entrega a tua vida ao senhorio de Cristo Jesus, então a partir desse momento você passa pelo ato do batismo, que é uma ordenança, não é diferente da ordenança de Eliseu para Naamã. Você passa pela ordenança e você nasce um novo homem. É simbólico? É. E a ceia do Senhor não é simbólica? É. Você participa da ceia? Sim. Então você está cometendo algo que é simbólico, mas é uma ordenança. O batismo, de igual forma, é simbólico? É, mas é uma ordenança. Você precisa fazer. Você precisa fazer, porque existe um exemplo maior do que o próprio Senhor Jesus ir ao encontro de João Batista para ser batizado, para nos passar esse exemplo, nos dar esse exemplo. Veja como é importante, como é bom e como é prático. E como está elucidado na palavra de Deus. Então, se Naamã descesse 6 vezes e não desceria a 7ª, ele não seria curado, porque ele desceu 1, desceu 2, 3, 4, 5, 6 e nada. Quando ele desceu a 7ª vez e voltou, diz a palavra de Deus, a sua pele estava restaurada e ele curado. Agora, vamos analisar. Quem Deus usou em primeira mão? A menina. Uma menina que foi raptada, foi presa, né, e estava sendo escravizada. Deus usa esta menina para falar com a esposa de Naamã. A esposa de Naamã dá ouvidos para a menina, que imediatamente leva ao esposo. O esposo dá ouvido à esposa e acredita no que a menina falou. Ele, acreditando no que a menina falou, foi ao rei. E o rei acreditou no que o seu general falou, porque tinha vindo da menina.
Então, manda essa pessoa cometida dessa lepra para ir ao encontro desse homem de Deus, para ver se aconteceria. Não sei se era curiosidade ou era mesmo a fé, a credibilidade que passou a existir nesses personagens a partir daquele momento. Então ele vai e obedece, desce 7 vezes as águas do Jordão e sai curado. Poderia ter sido num desses rios aqui, o Abana ou o Farpar, sem problema nenhum. Poderia ter sido no rio que faz a divisa aqui de Santa Rosa com 13 de Maio, de Santa Rosa com Santo Cristo, podia ser no rio Uruguai, não importava o rio. O que importava era o local que ele mandou ir em obediência e a atitude em obediência. Fazer o que ele mandou. O que quer dizer isso? Obediência. Humildade, obediência e a bênção acontecendo. Era onde que eu queria chegar. Nós oramos para que Deus sare a terra. Mas, e a obediência está onde? Como eu falei, nós podemos dizer, não, mas nós não roubamos. Nós não roubamos, mas aqueles que comandam, a grande maioria dos que comandam a nossa nação, são corruptos. Está longe de obedecerem a Deus. E quantos milhões de pessoas apoiam ainda estas pessoas que estão nesse desvio de conduta? Quantas pessoas ainda apoiam esses que, ao invés de procurar se consertar, procurar de aprender, de andar em consonância, em conformidade com a palavra de Deus, com os mandamentos, com os ensinamentos, com as ordenanças, eles ainda fazem com que as pessoas tropeçam. Isso nós precisamos começar a entender. E isso é nós, isso vem de nós. Isso não vem dos outros, porque nós todos temos participação. Todos nós temos participação. E principalmente aqueles que têm a responsabilidade pelas ovelhas do Senhor. Eu insisto e bato na tecla. Naquele livro que eu escrevi em 2015. E já desde antes eu insistia nessa questão. Os pastores, por muitos e muitos anos, e eu não digo aqui só pastores, eu estou falando de todos os líderes espirituais, não, independente da denominação, seja lá a denominação que for, por muitos e muitos anos se esconderam atrás dos púlpitos e simplesmente falavam o que aqui escrito está, sem interpretação e sem a meditação da palavra de Deus. E aí faz com que uma nação inteira se perverte, seguindo seus líderes, levando-os ao caos. E muitos ainda diziam, ou dizem até os dias de hoje, não se pode misturar o espiritual com a política, com o social, enfim. Que pobreza de pensamento. Que pobreza de ensinamento. Como que nós vamos segregar o espiritual da política, se quem faz as leis são os políticos? E depois da lei feita, não adianta chorar o leite derramado. Vamos orar pelos irmãos da Venezuela. Para aí. Vamos orar. Eu peço a Deus que conforte o coração deles, que aqueles que não têm culpa sejam poupados, e até mesmo aqueles que têm culpa que venham a reconhecer,
Mas se eles estão nessa situação, é porque uma ampla maioria, em determinado momento, escolheu aqueles governantes. Não é diferente aqui. Por que vamos falar da Venezuela? Por que vamos falar de Cuba? Por que vamos falar da Coreia do Norte? Nós temos que falar do Brasil. Hoje já estamos pagando ou arcando com as consequências de um ato errôneo de muitos, de uma maioria que escolheu por um período muito grande, colocando no poder pessoas que são abomináveis diante de Deus, ou praticam atos abomináveis, criando leis que destroem famílias, criando leis que abominam aquilo que Deus projetou para o ser humano, que criam leis e fazem até decretos impedindo para que se busque a veracidade das coisas, para que se busque conhecimento de como Deus quer que nós agimos, como nós passamos para nós sermos abençoados e não amaldiçoados. A Bíblia é válida. Ela é fidedigna. Eu creio na Bíblia. Eu creio em Deus. Eu creio em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio no Evangelho do Senhor. E nunca vou crer nos desordenados, nos abomináveis que criam essas situações. Eu estou falando do nosso país, porque poderíamos citar também o nosso país vizinho, Argentina, onde se coloca como comandante, como chefes supremos, aqueles que são nossos adversários, são adversários de Deus, porque quem age ao contrário da doutrina de Deus é o adversário de Deus. Sendo adversário de Deus, só pode ser amigo do nosso inimigo, que é Satanás, fazendo aquilo que lhe apraz, como eu já disse. Querem que Deus cure a terra, sare a terra, mas não param de falar em ideologia de gênero. Olha, Deus criou o macho e a fêmea. Querem que Deus sare a terra, mas não param de falar em casamentos homoafetivos. Ora, Deus criou um homem para casar com a mulher para se reproduzirem. Querem bênção? Querem que sare a terra? Sem contar que a mentira, que é da autoria de Satanás, é usada em 80% dos meios de comunicação. Graças a Deus por a internet que nós temos hoje, por podermos fazer esses contatos e nos comunicarmos e nós ficarmos sabendo a respeito da verdade, em detrimento das mentiras que são propagadas pela grande mídia. Querem que Deus sare a terra. Mas aí, os que estão com os lombos cheios de processo, e tendo processo certamente estão carregados de pecados, são os que querem pregar a moral e querem ensinar. Querem que Deus sare a terra, mas não leram 1 Samuel. Querem que Deus sare a terra, mas não leram Deuteronômio. Ali está, para quem ainda pensa que pastor, padre ou bispo, sei lá quem, não pode falar em política. É porque você não leu a Bíblia. É porque você não conhece a palavra de Deus. Deus,
Ele instruiu até como você deve votar. Ou não? Se você disser que não, você está abominando a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, porque ela nos ensina como. O que Deus falou ao profeta Samuel, fala a eles. Eles vão ter um rei. Mas também fala para eles o que vai acontecer quando eles tiverem o rei. E aí eles vão clamar e eu não vou ouvir. Lá em Deuteronômio, ele nos ensina como deve ser a pessoa que nós votamos. A pessoa que nós escolhemos. E a única maneira de escolher é votando. Aí vem o camarada e diz, eu sou cristão. Eu sou da tal igreja. Eu sou crente. E vota em partidos de esquerda, que são a abominação diante de Deus. Eles que criam, eles que incentivam, eles que defendem todo esse abominável diante de Deus. Quem sabe para muitos, o pastor não devia falar isso. Mas você entenda o que você quiser e você pense o que você quiser. Eu preciso saber que eu estou servindo a um Senhor que nos deu regras. E eu tenho que repassar essas regras. Caso contrário, eu sou covarde. Ou caso contrário, eu sou conivente com o que está acontecendo. Por isso eu disse, muitos anos, muitos líderes se escondiam atrás dos púlpitos, defendendo o seu saláriozinho, sua prebenda, e sem coragem de falar. E é por isso nós estamos nessa situação. Vocês acham que se nós tivéssemos mantido uma ordem, uma decência, escolhendo de uma maneira correta como Deus ensinou, vou repetir, Deus ensinou que quando fores colocar sobre ti como rei, certamente colocarás alguém dos teus irmãos. Quem é um irmão? É aquele que tem a nossa ideologia. O nosso irmão é aquele que crê nisso que nós cremos. Certamente um estranho não porás. Quem é o estranho? O estranho é aqueles que abominam a palavra de Deus. Aqueles que confrontam a palavra de Deus. Se nós tivéssemos pensado nisso, os nossos antepassados, até mesmo a nossa geração, tivesse pensado de uma forma um pouco diferente, na hora da escolha, nós não teríamos um Foro de São Paulo. Nós não teríamos essas ONGs explorando o país, explorando o teu suor. Nós não teríamos essa montoeira de sindicatos explorando os teus impostos. Nós não teríamos esse assistencialismo que vai acabar com o nosso país. A persistir esse assistencialismo, da onde virá o dinheiro? Por isso nós precisamos pensar muito bem. Vamos pensar muito bem antes de nós escolhermos, antes de nós votarmos. Vamos obedecer a palavra de Deus, ali está. Junto nas ordenanças, junto aos mandamentos. Por que eu falo que está no... Veja o que encontramos no livro de Deuteronômio. Por que cito Deuteronômio? Porque é uma repetição dos mandamentos. E ele é uma explicação sobre os mandamentos. E citei aqui livro de Samuel, a 1 Samuel. Mas eu poderia citar o livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é no Novo Testamento, no Evangelho. Se você quer realmente
seguir a Deus e ser obediente a Deus, leia Gálatas e Romanos. Comece por ali, você já vai entender como é que você tem que proceder. E tem mais. Você quer saber o que é religião? Tiago. Então, tudo o que nós quisermos saber, o que nós precisamos saber, está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. O que às vezes nós não temos é quem nos ensine, quem realmente nos oriente. Porque às vezes nós, lendo a Bíblia como lemos uma revista qualquer, não vamos ter entendimento e nem discernimento, porque aí o Espírito Santo não vai se fazer presente. Mas busque a presença do Espírito Santo na tua vida e aí comece a ler, meditar na palavra, estudar, e você vai ver de quanto nós erramos, de quanto nós negligenciamos, de quanto nós fomos acovardados. Quando eu falo nós, eu quero que isso seja num contexto geral. Mas graças ao bom Deus, o evangelho que eu prego, eu também não aprendi de homem. Assim como disse o apóstolo Paulo, eu não fiz seminário nenhum, porque o meu seminário é com o Espírito Santo de Deus. E está na palavra de Deus. Por isso eu prego a palavra de Deus. Alguns podem dizer, mas o que é isso, pastor? Agora está falando até contra os seminários. Não, eu só vou te dizer uma coisa. Porque eu sei que tem pessoas que nos assistem. Nós temos vídeos aí com 1.000 e poucas visualizações, com 3.000 visualizações, 4.000 visualizações, já estamos chegando em 4.000, algumas ali. Então é que as pessoas, elas enxergam e eu então não estou falando para uma, para duas pessoas, eu estou falando para mais pessoas. Não é que eu seja contra em si o seminário, mas eu quero te fazer uma pergunta. O jovem, ou seja lá a pessoa, o senhor que for, porque a Bíblia também nos fala sobre isso, né? Que for fazer um seminário, digamos, numa denominação A, ele vai pregar de acordo com a doutrina estatutária daquela denominação. Se ele for para a denominação B, ele vai pregar em consonância com a doutrina estatutária daquela denominação. Se for para C, igual modo. Idem. For para D, E, não importa. A denominação em que ele for fazer o seminário, ele vai pregar em conformidade com os ensinamentos estatutários daquela denominação. Então ele já não passa mais a ser um pastor que prega a doutrina e a ideologia de Cristo, mas sim acrescenta sempre a ideologia e a doutrina estatutária ou denominacional, como se diz. Então melhor você aprender da palavra de Deus, para que você não seja coagido, porque tenha certeza. Vamos fazer 2 exemplos. Jamais um seminarista católico vai vir pregar de acordo com o que prega o evangélico. Jamais um seminarista evangélico vai ir pregar em acordo com o que faz um seminarista católico. Deu para ver? É assim. Então cada um vai seguir a sua denominação. Cada um vai pregar em conformidade com aquilo que ele aprendeu na sua denominação. E é disso que nós devemos fugir. Nós não devemos pregar denominação. E não devemos pregar doutrinas estatutárias e humanistas. E sim pregar a doutrina da palavra de Deus. Para não colocar empecilho, para que as pessoas entendam, compreendam, entendam a palavra de Deus e passem a praticar e viver a palavra de Deus. E aí nós podemos pedir para que Deus sare a terra. Agora, pedir para Deus sarar a terra e viver de qualquer maneira, aí é meio complicado.
até mesmo com as questões que nós falamos aqui, das epidemias. Por que os governos não se preocuparam? Nós sabemos, existe aqui essa doença terrível, esse vírus terrível, avassalador, demoníaco, mas poderia-se poupar vidas, é lógico, sempre tendo Deus também junto na empreitada, mas se tivéssemos mais hospitais, mais medicamentos à disposição, mas a corrupção corrói o dinheiro público. E alguém pode dizer, não, mas tem agora, não sei o que. Não, não tem. Eu já fiz essa comparação há alguns anos atrás, quando ainda trabalhava aqui numa entidade. Eu fiz essa comparação. Quando defendíamos um projeto de incentivo ao doador de sangue, eu já fiz esse comparativo. Uma cidade como a nossa, não vou nem falar em quantos habitantes tem, não vou citar o nome da cidade, mas é uma cidade que está longe de estar preparada para uma eventual tragédia, seja ela em qualquer área. Vocês já imaginaram, as nossas cidades, elas não estão livres de passar um voo por cima, de cair um Boeing, de nós termos um terremoto, nós não estamos livres de termos tempestades e que podem muitas vezes machucar muita gente, e aí se precisa disso, precisa dessas UTIs, se precisa desse material que salva vidas. Enquanto isso, se coloca o dinheiro até em festividades, até em comemorações, ao invés de canalizar o dinheiro prioritariamente na saúde. Prioritariamente na saúde. Em segundo lugar, a segurança. As demais coisas vêm de arrasto. E aí alguém pode dizer, esqueceu da educação. Não te esqueça que a educação tem a maior fatia do bolo. Se não tem educação, é porque nós estávamos muito mal servidos de dirigentes nessa área a nível de país no passado. Se existe uma falta de educação, nunca foi por falta de dinheiro, porque os municípios são obrigados a colocar os 25%, como o Estado é obrigado a colocar 25% e a União 8%. Então, nunca faltou dinheiro nessa área. Se falta educação, é por falta de competência e não por falta de dinheiro. Mas vamos priorizar mais a saúde, o ser humano. O ser humano é a imagem, a semelhança de Deus, que deve obedecer. Obedecendo, ele terá bênçãos. Mas quando não obedecer, ele terá maldições. Vamos orar para que tenhamos bênçãos. Vamos orar para que as pessoas entendam a palavra. Vamos orar para que as pessoas se convertam a Cristo, que elas aceitem a mensagem de Cristo. E eu te convido, vem com nós. Nós não propagamos denominação. Nós propagamos Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E você é o nosso convidado. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus possa estar abençoando a todos que estiveram conosco aqui, né? Nos assistindo e que ainda irão assistir esse vídeo durante a semana. Estava conosco o Alexandre Alberti, a Cassiana e o Juliano Brown. Um grande abraço a esses queridos amigos aí de Novo Machado, né? Então, ao Valdir Dorn também, grande amigo. Deus abençoe. Algumas pessoas que nós conseguimos ver aqui, né? Então, que Deus possa estar abençoando todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Glória a Deus. Vamos estar ouvindo um hino e
vamos estar fechando a live então. Glória a Deus. Até domingo, 19h30, direto da casa de Deus, no templo de Deus. Vamos estar transmitindo a nova live. E se você não puder assistir no domingo, na quarta-feira.